Senhores candidatos, tudo bem? Vamos lá. Mais uma dica para vocês aqui, hashtag dica 3, português. Agora a gente vai falar de pontuação. É claro que os vídeos são destinados especialmente para você que pretende fazer esse concurso que você vê aí na sua tela, que é o concurso da Guarda Civil Municipal de Cubatão. Mas é claro que isso também serve para qualquer outro tipo de concurso, tendo em vista que regras de pontuação caem na imensa maioria das provas. Mas vamos nos ater aqui ao edital da Guarda Civil do município de Cubatão, que é exatamente esse. O que você vê destacado aí em vermelho é a parte de pontuação do edital, e a gente vai mostrar uma questão aqui para você. Supondo que você esteja na prova agora, vou fazer a leitura com você dessa questão. As afirmativas abaixo referem-se à pontuação. Então, no segmento 1, São Pedro coçou a orelha e os seus seguidores ficaram com desconfiança. A pergunta é: pode-se inserir uma vírgula imediatamente antes da conjunção e, sem prejuízo para a correção do período? 2. Segmento 2. Então não está vendo, meu caro, as coisas que você está dizendo? As vírgulas em meu caro foram utilizadas para isolar a expressão que poderá ser retirada sem que haja prejuízo para a correção gramatical do período. E finalmente o segmento 3. Pois ele conseguiu e atribuiu todo o crédito ao amigo, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção e, sem prejuízo para a correção do período. Bom, para responder uma questão como essa, nós temos que ter dois níveis de conhecimento de pontuação. Claro que o que eu vou mostrar para vocês aqui faz parte, são dois assuntos que fazem parte de um imenso assunto chamado pontuação. Então, para resolver esse tipo de questão, você precisa conhecer primeiro aqui. Vamos pegar aqui o primeiro fator, que é a vírgula nas orações ligadas pela conjunção e. Existe uma regra específica para essa conjunção e aí. Na primeira frase, nós temos Pedro trabalha e ajuda nas despesas de casa. Vamos fazer aqui a descrição do texto aqui. Nós temos a conjunção e aqui. Então vamos cortar aqui. Desse lado temos uma oração, tudo bem? Está aqui uma oração, está aqui o verbo. E desse lado aqui nós temos uma outra oração e aqui nós temos o verbo. Encontramos a oração por meio de um verbo. Legal? Muito bem, então de um lado temos uma oração porque apresenta aqui um verbo. E do outro lado temos uma outra oração porque apresenta aqui também um verbo. Então nós temos aqui o chamado período formado por duas orações, é o chamado período composto, né? E aqui está a conjunção e. Existe regra específica para essa conjunção. Então nesse primeiro caso a gente tem lá, mesmo sujeito, vírgula, proibido. O que é isso? O sujeito que conjuga esse verbo aqui é Pedro. Perfeito? Ele é o sujeito desta oração. E a conjunção e está ligando a uma outra oração em que esse verbo também é conjugado pelo mesmo sujeito. Aí vem a gramática e diz o seguinte: quando nós tivermos duas orações ligadas com a conjunção e, sendo que ambas as orações possuem o mesmo sujeito, ainda que os verbos sejam diferentes, mas é o mesmo sujeito que conjuga ambos os verbos, tanto aqui da primeira oração quanto da segunda oração. Então quem ajuda nas despesas de casa é Pedro e quem trabalha é Pedro também. Portanto, o mesmo sujeito, vírgula, completamente proibida. Isso quer dizer que se tivesse uma vírgula aqui, a oração estaria errada. Agora veja a diferença nas frases 2 e 3. Pedro trabalha e Joana ajuda nas despesas de casa. Nós temos dois sujeitos diferentes, conjunção e ligando duas orações, sendo que o verbo trabalhar na primeira oração é conjugado pelo sujeito Pedro. Tudo bem? E o verbo ajudar, então o verbo trabalhar aqui, conjugado por esse sujeito. E o verbo ajudar aqui é conjugado pelo sujeito Joana. Portanto, nós temos um período composto formado por duas orações com a conjunção e ligando essas duas orações, porém com sujeitos diferentes. E vem a gramática e menciona orações ligadas pela conjunção e, em que nós temos dois sujeitos diferentes,
apesar de termos a ligação de ambas as orações pela conjunção E, se o sujeito da primeira oração for diferente do sujeito da segunda oração, essa vírgula vai ser facultativa, ou se você preferir, eu tanto faz. Quer dizer que eu posso manter a vírgula, conforme na frase 2 do CV, ou você pode retirar essa vírgula, conforme na frase 3, tanto faz. Maravilha, vamos para a próxima aqui. Ainda para responder aquela questão que nós vimos, que vou voltar aqui nela, vírgula nas expressões acessórias, o vocativo é uma delas. O vocativo é uma expressão acessória, como o próprio nome menciona aqui, gente, acessória é aquela expressão que aparece num contexto que pode ser retirada. Então o vocativo ele é uma espécie de chamamento. Chamamento, é esse nome que dão mesmo, como se você estivesse chamando alguém. Olha os 3 exemplos que eu citei para vocês, que na verdade é o mesmo, só mudei o posicionamento do vocativo em cada uma dessas 3 orações. Então, candidatos, prestem atenção nas explicações. Essa expressão aqui funciona como um chamado vocativo, porque aqui nós temos um chamamento, é como se eu estivesse chamando a atenção dos candidatos. Nesse caso aqui, esse elemento vocativo está no início do período, portanto isolado por uma vírgula. Se eu quiser pegar este vocativo e jogar para o meio do período, eu faço isso aqui, ó, como na frase 2. Só que eu tenho que isolar por 2 vírgulas, pois é um elemento acessório e tem que aparecer obrigatoriamente isolado por 2 vírgulas aí. Também posso pegar esse candidatos aqui, que é o vocativo, e jogar para o final do período, conforme você vê aqui. Também tem que estar isolado por uma vírgula. Resumindo, o vocativo é uma expressão acessória que indica um chamamento, como se você estivesse chamando realmente a pessoa. Ele pode aparecer no início do período, aqui ó, frase 1, no meio do período, frase 2, ou no final do período, frase 3, independentemente do posicionamento. Ou seja, no início, no meio ou no fim, independentemente disso, ele deverá estar isolado. No caso do início, na frase 1, por uma vírgula, no caso na frase 3, por uma vírgula também, e no caso da frase 2, por 2 vírgulas, porque ele está no meio do período. Agora sim a gente pode responder a essa questão colocada numa prova. Das afirmativas abaixo referem-se à pontuação. Então nós vamos ver uma por uma. No primeiro caso, pode-se inserir uma vírgula imediatamente antes da conjunção E, sem prejuízo para a correção do período? Para fazer isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. A gente coloca a vírgula aqui, né? E vamos averiguar que, ó, o que tem aqui. Ó. Nós temos uma conjunção E que foi até mencionada na pergunta. Para tanto, nós vamos ter que fazer o seguinte: olhar a oração anterior, nós vamos olhar quem é o sujeito do verbo da oração anterior. Posso identificar o verbo primeiro, que é o verbo coçar, com a pergunta que eu faço para o verbo, né? Quem coçou a orelha? Ele vai responder aí nessa questão, que é o São Pedro. Aqui, ó. Portanto, aqui está o sujeito desse verbo coçar. Depois temos aqui, seus seguidores é o sujeito do verbo ficar. Quem é que ficaram com desconfiança? Seus seguidores. Portanto, temos uma conjunção E, ligando duas orações com sujeitos diferentes. Logo, eu posso inserir uma vírgula imediatamente antes da conjunção E sem prejuízo? Sim, posso, porque são sujeitos diferentes. Fechamos aí o primeiro caso. 2. No segmento, então não está vendo, meu caro? As coisas que você está dizendo, as vírgulas no meu caro, foram utilizadas para isolar expressão. Isolar, deixar isolada. Expressão que poderá ser retirada. Olha só, essa expressão aqui, ó, eu posso jogar fora, olha lá, ser retirada. Faço a leitura do texto, né? Leia a frase para você ver como faz sentido. Então não está vendo as coisas que você está dizendo? Sem que haja alteração, ou melhor, sem que haja prejuízo, né? Aqui conforme aparece na questão, ó, sem que haja prejuízo para a correção gramatical. Então realmente as vírgulas são obrigatórias, elas isolam uma expressão acessória, que nesse caso é um vocativo. Aqui nós temos um chamamento. Ó. Então não está vendo, meu caro? Esse meu caro você pode tirar daqui e colocar no início do período. Meu caro, vírgula. Então não está vendo as coisas que você está dizendo? Ou simplesmente pegar esse meu caro, que aparece aí no contexto, e jogar aqui, ó,
Ó, no final do período. Então não está vendo as coisas que você está dizendo, meu caro? Portanto, é uma expressão acessória e ela deve sim aparecer isolada entre vírgulas. E caso haja a retirada dessa expressão, não haverá prejuízo gramatical. Ela pode sair justamente por ser uma expressão acessória. Então está correto também a 2. A 3. Pois ele conseguiu e atribuiu todo o crédito ao amigo, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção e sem prejuízo para a correção do período? Se nós acrescentarmos a vírgula aqui, ó, antes da conjunção e, vou cortar aqui, quem conjuga o verbo conseguir é o sujeito ele, que aparece aqui, e quem conjuga o verbo atribuir também. Portanto, é o mesmo sujeito em ambas as orações. Então, nesse caso, pode-se acrescentar uma vírgula? Não, porque haverá prejuízo. Fechou? Está aqui, ó, resposta D de dado. Fiz aqui a separação da resolução da questão para ficar mais fácil para vocês. Então, retomando aqui, ó, faz o corte aqui. Desse lado nós temos uma oração e desse lado aqui nós temos outra oração. Como é que eu reconheço a oração? Por meio de um verbo. Então, nós temos aqui o verbo coçar e temos aqui o verbo ficar. Ambos são conjugados, ambos os verbos, né? Conjugados, o primeiro por São Pedro e o segundo por seus seguidores. Portanto, pode-se inserir uma vírgula imediatamente antes da conjunção e sem prejuízo? Sim, correto. Ó, correto. Por quê? Porque são duas orações com sujeitos diferentes. Podemos sim usar uma vírgula antes da conjunção e quando ela estiver ligando duas orações com sujeitos diferentes. Portanto, a 1 correta. Então, aqui só para destrinchar para vocês oração por oração, ou melhor, período por período, né, para ficar mais fácil. Meu caro aí é uma expressão acessória, um vocativo. As vírgulas foram utilizadas para isolar essa expressão, exatamente. Então aqui, mais uma vez, o que eu faço? Eu posso pegar essa expressão isolada por vírgulas aqui, jogar fora, que ele pede, ó, poderá ser retirada sem que haja prejuízo para a correção? Sim, toda expressão acessória eu posso retirar e não haverá prejuízo. O fato é que as duas vírgulas, elas são obrigatórias aí. Então esse também está certo. E por fim, a última. Pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção e. Vamos fazer isso de novo, já fiz isso com vocês lá. Agora eu vou fazer aqui nessa parte. Colocou a vírgula aqui, quem conjuga o verbo conseguir é o sujeito ele. Quem conjuga o verbo atribuir é o sujeito ele também. Então pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção e sem prejuízo para a correção? Errado. Errado, não dá para fazer isso, porque o sujeito é o mesmo em ambas as orações. Apesar do verbo ser diferente, tá? Aqui na primeira oração o verbo é o conseguir, na segunda oração o verbo é o atribuir. Não tem problema isso, os verbos podem ser diferentes, mas o sujeito é o mesmo e ligado pela conjunção e. Fechou? É isso, gente. Muito bem, para essa questão e esse nível de conhecimento, é claro que você precisa de outros níveis de conhecimento para resolver outras questões de pontuação. Esses outros níveis vocês terão lá no nosso material, em PDF, nas nossas aulas online, também nos nossos vídeos gravados e com várias questões aqui no Vencendo Concurso. Vai adquirir o curso, clica nesse link aqui abaixo e você vai ter acesso a todas as regras de pontuação existentes na língua portuguesa. Lá no nosso material, as nossas aulas em vídeo, nós separamos todas as regras, sem deixar uma sequer de fora. Todas. Até porque nós não sabemos qual regra ele vai questionar na sua prova. O fato é que uma questão de pontuação você vai ter, não só nesse concurso da Guarda Civil Municipal de Cubatão, mas em qualquer outro concurso que você for prestar. Fechou? Clica no link abaixo, adquira o curso e a gente vai se ver um pouco mais adiante com outras questões e outras dicas para treiná-los aqui, não só para essa prova, mas também para tantas outras que você pretende fazer. Fechou? Grande abraço, bons estudos, até a próxima!